Muito boa noite, estamos reunidos mais uma vez para o nosso culto de domingo à noite e mais um dezembro chegou. Vamos começar a falar sobre o Natal. Como é de costume, eu escolhi uma passagem aqui profética do profeta Isaías para nós introduzirmos nossos cultos do mês de dezembro, aí, lembrando o Natal, certo? Então, que Deus abençoe a sua palavra em mais essa ocasião. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Usei aí como introdução, né, como uma espécie de título, assim, o versículo principal lá do capítulo de Isaías 9. Né, o nosso texto vai dos versos 1 a 7. E que daqui a pouco nós vamos olhar, e o versículo 6 é o verso central ali para nós na passagem. O que é que diz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O nosso título é o que segue logo abaixo aí, o que nós devemos pensar do bebê na manjedoura. Então, essa seria nosso título, também nosso objetivo, né? Esse seria nosso objetivo, então, quando nós, a cada Natal, né, a cada ano, quando chega essa época e vem à nossa mente a imagem do bebê Jesus, o seu nascimento e tudo que envolve ali aquele momento, aquelas passagens bíblicas ou os símbolos culturais que nós vemos que almejam retratar esse momento também, né? Jesus, bebê, a cena da manjedoura, ali Maria, José, os pastores, os magos que vieram presentear Jesus, né? Ou os sábios do Oriente, e até os animais ali, a figura central que é a figura de Jesus, o nosso olhar cristão em relação a ele, o que está acontecendo ali, o que Deus está trazendo ao mundo, ou todo o significado que é contido nessa mensagem aí. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, primeiramente, como introdução, vamos pensar nas visões assim distorcidas, vamos chamar assim, acerca desse momento, né? Ou do menino Jesus. Então tem aí um exemplo, eu peguei esse, poderia ser qualquer outro, mas esse envolve até um momento bem recente aí que todo o mundo viveu, né? Então veja essa imagem do bebê Jesus, é o bebê Jesus numa manjedoura, né? Retratado, né? Só que um pouco assim incomum, né, do que nós estamos acostumados. Ele está vestindo um traje aí de proteção, né? E isso aí foi o trabalho de uma artista colombiana, né, nos últimos anos atrás aí, no contexto da crise que o mundo viveu, né? Veja só o que ela disse. Meu menino Jesus está muito bem protegido. Então é o menino Jesus dela, né? É uma apreensão pessoal que ela faz, né? Ela pega a realidade do Jesus histórico e traz para a interpretação dela, do momento ali, né? É uma artista, mas tudo bem, mas, né, vamos ver onde é que vai dar isso aí. Diz Heloísa, no vídeo feito em La Paz, então uma artista colombiana, né? O que mais que ela diz? Ele tem seu face shield, e sua máscara, assim como eu, que também estou protegida com a minha máscara. Este é um bebê milagroso, diz ela, segurando a imagem. Então, o que te faz refletir sobre isso aí, né? Será que essa apreensão aí do menino nos nasceu, um filho se nos deu, é adequada, né? Esse é só um exemplo, mas o mundo normalmente absorve essa cena do Natal, ou ele modifica a cena do Natal para se encaixar nas suas no que lhe é conveniente, né? Então, para simbolizar coisas que passam longe do que de fato representa, ou o que de fato
é o nascimento do Deus Filho. Então, para vocês não pensarem assim, que é um pouco de implicância minha, tá aí o endereço da onde foi que eu qual foi o canal que estava repercutindo, né, essa iniciativa aí dessa artista, e eles estavam achando isso aí muito adequado, né, o menino Jesus aí paramentado para o enfrentamento da crise, né? Você acha que isso é adequado? Por outro lado, a história cristã ela procurou sempre retratar o menino Jesus dentro do testemunho bíblico ou dentro da narrativa bíblica. Então, ali nessa cena nós temos um conjunto ali de o Jesus menino recém-nascido, né? Sua mãe Maria, José. Ali alguns personagens, né? Os pastores ali representados. O Evangelho de Lucas descreve que os anjos chamaram os pastores, né, para irem ver o menino nascido, né, que era o Messias, né. Na mesma cena ali, isso aí não é de uma precisão histórica, mas o que se pretendeu ali foi reunir todas as testemunhas do nascimento do Messias ou do advento do Deus Filho à Terra. Então, também está presente nessa cena aí. De novo, não é uma cena histórica, mas é uma junção de tudo que os evangelhos falam, né? Então, ali também está os chamados reis magos, né? Que na verdade eram estudiosos, né? Da religião ali, da onde anteriormente era a Babilônia, Mesopotâmia. E eles vieram também adorar o Senhor Jesus. Isso aí está no Evangelho de Mateus, né? Então, é assim que a igreja sempre procurou cultuar, né? Veja que na cena eles estão cultuando o menino nascido porque eles sabem que ele é Deus, né? Totalmente diferente daquele Jesus lá protegido, né? Na visão da artista. Aqui não, o Senhor Jesus ele veio, na verdade, nos salvar. Certo? E outras imagens também que são próprias da cultura cristã, que o mundo não se agrada muito. Então, a figura paterna de José, né, que era o pai adotivo de Jesus, ali ele protegendo Maria e o menino Jesus. Imagina o peso sobre ele disso daí, né? Mais uma vez ali na visita deles a Jerusalém, que também é falado no Evangelho de Lucas. E aqui ao lado algo da imaginação também, mas que com toda certeza deve ter acontecido. Jesus na oficina de José ali, mexendo ali nos utensílios de carpintaria, né? Então isso também é uma coisa interessante de se pensar. O cristianismo chama essas cenas de cenas da Sagrada Família, né? Que faz a gente refletir um pouco também sobre o lugar da família do plano de Deus, né? Deus trouxe seu filho ao mundo dentro de uma família, pai, mãe, lar, né? Depois irmãos. Então isso tudo faz parte, né? Do plano de Deus para nós. Mas, seguindo aqui, nossa pretensão então hoje é vislumbrar até onde o nosso limite permitir hoje, de quem é esse menino, né? Quem ele é e o que ele fará no plano de Deus em relação à salvação do homem. Uma pergunta que eu recortei lá de Atos, né, bem famosa ali, a pergunta do etíope, né, acerca da leitura que ele vinha fazendo. Ele, coincidentemente, ele também lia o profeta Isaías, não era esse texto, né? Ele estava lendo o Isaías 53, aí ele pergunta para Filipe, né, de quem diz isso o profeta? A gente não está em Isaías 53, nós estamos em Isaías 9, mas
vamos emprestar a pergunta dele e perguntar de quem o profeta Isaías está falando quando ele trouxe essa profecia lá nos seus dias. Lembrando, sempre vale lembrar, 700 anos cerca disso, antes do nascimento do Senhor Jesus. Então veja aí versículo 1, Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que leva o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto envolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então está aí o texto, né, de Isaías, capítulo 9, de 1 ao 7. Você percebeu que mudou aí, nós estamos no ponto 1 aqui, né? ou melhor dizendo, na introdução, fazendo a leitura do texto. Então esse sermão vai ser um sermão um pouco diferente, né? Um sermão que nós chamamos de, alguns chamam, né, de textual para fins de organização. Nós vamos, a partir desse texto, nós vamos para outras partes da Escritura, tentar trazer o que está contido dentro desse trecho aqui da profecia, né, dentro da própria revelação de Deus posterior que nós temos no segmento das Escrituras. Vamos perguntar assim, o que pensavam as pessoas do Antigo Testamento que viviam na época de Isaías quando ele registrou esse texto, né? Então, como era muito comum no Antigo Testamento, tempos de guerra eles vivendo, ali a iminência de invasões, né? Então o grande inimigo naqueles dias de Israel era a Síria e a Assíria, né? Sendo que depois o segundo veio a crescer sobremodo e inclusive levar cativo uma parte do povo de Israel, as chamadas tribos do norte. O rei naqueles dias, em torno do qual se criou uma grande expectativa, era o rei Ezequias. Então, quando esse texto fala um menino nos nasceu, né, e tudo que falou ali antes, você notou os versículos tratando de um contexto assim, de guerra, de enfrentamento, de batalhas e de servidão, né? Ele chega ao ápice do texto, ele dizendo que aquele tempo iria ser vencido, né? Aquele tempo iria ficar no passado, né? Dando lugar a um tempo de exaltação do povo de Deus, a um tempo pacífico, né? A um tempo de vitória. E ele fala que isso vai acontecer porque um menino nos nasceu. Então tinha uma grande expectativa acerca um rei daqueles dias, que foi o rei Ezequias, e de fato aconteceram coisas grandiosas no seu período de história. Ele conseguiu selar alguns acordos de paz ali, ele obteve um relativo sucesso, mas nada perto do que esse texto vislumbra, né? Esse texto ele vai muito além do nascimento, né, ou do advento de qualquer rei humano, né? Basta a gente olhar ali os títulos, né, e o que se espera, né, o que esse personagem há de fazer. Então isso não se enquadra em qualquer ser humano que já tenha vivido ou ainda vai viver na história humana. Isaías capítulo 7, versículo 14, que aparece aí em cima, traz uma outra profecia de Isaías,
que é bem familiar a nós, quando nós lemos o Evangelho ali sobre os textos do nascimento de Jesus, ou sobre o Natal. Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, né? Cujo significado é Deus conosco. Essas foram as palavras, né, a profecia usada pelo anjo Gabriel ali, quando ele revelou o que ia acontecer, né, para Maria, né? A virgem conceberá. E foi espantoso para ela quando ela soube que essa virgem, né, da qual ela cresceu lendo e cresceu olhando, cresceu aprendendo, né, era ela mesma. Então, lido o texto, né, vamos agora partir para aquela nossa proposta inicial. Então, esse bebê na manjedoura, quem de fato ele é e o que ele vai fazer na história humana, o que ele fez e o que ele fará. Então, em primeiro lugar, aqui você vai perceber que eu estou recortando os trechos de Isaías 9, os versos finais ali que nós acabamos de ver. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse acerca do menino haver nascido e Deus nos ter dado o seu filho, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então Paulo estava pensando aqui na salvação, estava pensando até além da salvação, vamos pensar assim, na consumação, né, do plano de Deus redentor. Romanos 8 é o ápice ali de um trecho do livro aos Romanos. Então era essa impressão que o apóstolo Paulo e também a igreja cristã nos seus primórdios tinha acerca do menino da manjedoura. Ele é o filho dado por Deus para nossa redenção, né? Graças a ele nós herdaremos todas as coisas. Afinal, ele é o herdeiro de Deus Pai, ele é o Filho Deus. Em segundo lugar, o texto de Isaías também fala, além do que nós acabamos de ver, diz assim, segundo lugar, e o principado está sobre os seus ombros. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Até a gente podia fazer um parênteses aqui e pensar nas questões hoje que são de tão assim vazias, né? Discussões aí sobre lugar, né, do homem, mulher. Então, imagina o filho ali, né? Então, ele sofrendo a semelhança da queda de Adão, né? A responsabilidade cobrada por Deus a Adão, né? Que era o cabeça ali, deveria ter o lugar de preeminência. Então, acerca dele é cobrado. Imagina o quanto seria inconveniente, como às vezes é muito mal e de forma até profana retratado, Jesus feminilizado, ou Jesus em outras circunstâncias qualquer que você já pode estar imaginando aí, absurdamente inadequada, né? Não. Se já assim, incômodo a nós ver o sofrimento do Filho de Deus, imagina um sofrimento feminino na cruz, né? Então, um filho nos nasceu, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele veio como o cabeça redentor ali da humanidade, né? Ou como Paulo falou, o último Adão. Mas voltando aqui, então, o principado está sobre os seus ombros. Escrevendo aos Efésios, Paulo também diz, do versículo 20 ao 23, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de
todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, essa é a visão acerca do menino, né? Disso que é falado acerca dele por Isaías, né? O principado está sobre os seus ombros. Então, essa palavra principado traz esse significado aqui mostrado em Efésios, de poder espiritual, né? De força, de principados e potestades, ou seja, Jesus tem autoridade sobre esse mundo, a partir do reino espiritual, né? Nós sabemos da existência de anjos e também de principados das trevas, né? Que são as forças de Satanás e seus demônios. Então, o poder de Cristo é infinitamente acima, ele tem domínio sobre todas essas coisas, e de lá, inclusive, sobre a nossa experiência presente e humana, né? Ele tem domínio, e Deus sujeitou todas essas coisas sobre os seus pés, né? E ali é especial pensar que ele é o cabeça da igreja. Então, esse é o menino nascido e o Filho de Deus que se nos deu. Em terceiro lugar, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, puxa vida, aqui segue agora então, vai um pouco além nesse terceiro ponto da apresentação de quem ele realmente é, e começa a trazer os seus títulos. Então nós vamos começar a aprofundar um pouco mais sobre quem é aquele menino, né? E o que ele há de fazer. Então, quem é o menino? Então, o título ali que aparece em primeiro, dado por Isaías, é maravilhoso. Em Juízes, capítulo 13, versículo 18, que é um texto um tanto enigmático assim, ali é Deus falando com Manoá, que é o pai de Sansão, né? Então, aquela mensagem especial naqueles dias de trevas, né? Aqueles dias difíceis que foram os dias dos juízes, diante do aparecimento do anjo ali para dar a notícia para Manoá de que Deus haveria de usar o filho que ele teria com sua esposa ali, Manoá fica intrigado, né? E ele pergunta, né, para o anjo, né, acerca do seu nome. Quem é o seu nome? Então essa necessidade ali, saber o nome na antiguidade, era ter uma proximidade, um envolvimento, né, com a pessoa que era o detentor do nome. Então a resposta é a seguinte: e o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então ali nós entendemos, né, as pessoas que estudam reportam que ali houve uma chamada teofania, que era uma aparição da pessoa do Senhor Jesus pré-encarnado, né? Então nós conhecemos o menino Jesus, e de fato no seu nascimento terreno, ele recebe o nome Emanuel, o nome de Jesus, mas ele não passa a existir de ali em diante, ele já existe antes, né? Ele é eterno, e aqui é uma aparição do Deus Filho, né, numa materialização chamado Anjo do Senhor também, no Antigo Testamento, e ele próprio responde: o meu nome é maravilhoso, né? Você não é capaz de alcançar tudo o que eu sou, né? Mas aí também nós não podemos ir na direção daquela artista colombiana e reduzir, né, ou boliviana, não me lembro agora, e reduzir quem Jesus é, né? Nós devemos olhar para a sua majestade, para a sua grandeza. Segundo título que aparece aí, conselheiro, e nós temos em Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse ele aqui é o Senhor Jesus já encarnado, tá? É o Filho encarnado, é o Jesus homem. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui a obra conjunta é do Filho e do Espírito nos dias do seu ministério, né? Jesus mesmo tomou uma passagem de Isaías e reportou isso ali nos seus dias, né? O Espírito do Senhor está
sobre mim. Então veja aí, né, o espírito de conselho, ou o conselheiro, né, o conselho de Deus aos homens de forma humana na pessoa de Jesus. Um segmento aí dos seus títulos: Deus forte, Apocalipse 19, versículo 15, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Certo? Então, ali em Apocalipse, né, que é profecia para nós ainda, a gente está lendo Isaías, é profecia já cumprida, e Apocalipse é profecia a se cumprir. Então, ali nós temos, na visão de João, Deus entregando o cumprimento da sua justiça na mão do Filho, né? E ali então, Deus Todo-Poderoso sendo manifestado o seu poder na pessoa do Filho, no cumprimento do plano redentor, na vitória final do Filho de Deus sobre as trevas que imperarão nesse mundo, num futuro ainda que a gente não sabe o quão distante está. Certo? Então nós temos aí os títulos, né? Se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Continuando ainda, ponto 3, Pai da eternidade. Então, esse Pai da eternidade, quem é o Pai da eternidade? Então, é um título atribuído a Jesus, certo? Simplesmente lendo, a gente vai pensar mais automaticamente na Trindade, na pessoa do Pai, né? Mas ali veja o que diz o evangelista João, né? Ou São João no seu evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A intenção de João aqui é fazer um eco, né, lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Né? É a intenção dele, mostrar que ali no momento da criação estavam o Pai e o Filho e o Espírito Santo, obviamente, mas aqui ele quer, já que ele está trazendo o Evangelho de Jesus, né, ele quer mostrar que esse Verbo encarnado, né, ou a ação de Deus na criação, quem estava agindo ali era uma pessoa, e era o Filho. E ele continua: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Filho, né? Desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem, eles são. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Filho. E aqui é a pessoa do Senhor Jesus, ou Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado. Um Filho se nos deu, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, mais embaixo ele vai falar: todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, o Pai da eternidade, ele sempre existiu, ele é o Senhor do próprio tempo. Então, esse é o menino, gente. Né? De que forma convém nós olharmos agora, em mais esse Natal 2023, para o menino nascido? Né? Será que é algo na direção daquela artista? Ou será que é algo na direção aqui das Escrituras? Aí sim nós vamos entender realmente o lugar de Deus e o nosso lugar. O que mais? Príncipe da paz. Veja aí o que João também falou ao escrever Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10. Então ali é uma visão, né? Foi dado a João ver um recorte de um momento no céu aqui, e então ele traz essa descrição para a gente, né? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo,
e nação. Uma pausinha aqui. O que o João está falando? Então ele está falando de alguém que está sendo louvado, né? As pessoas estão cantando a ele, e se a gente lesse o capítulo todo, a gente vai ver que essa cena passa-se no céu, e essa pessoa que recebe o louvor ali, ela já foi morta, e o sangue dela comprou para Deus redimidos de todos os cantos da terra. Ali ele usa a expressão tribo, língua e povo e nação, quer dizer, não querendo deixar ninguém de fora. Então todos os povos, todas as raças, vamos dizer assim, têm sua representação no povo redimido. Olha que coisa fantástica. Quem é essa pessoa que está recebendo o louvor, gente? É o Filho, né? É quem o próprio João no Evangelho chamou de o Verbo, né? Aqui é o Deus Filho. É o menino nos nasceu, o Filho que se nos deu. E continuando, e para nosso Deus nos fizestes reis, né? Aqui ele já entrega, né? Ele entrega o ouro, né? Para nosso Deus, então Jesus nos fez para Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então esse quem é? Quem é na descrição de Isaías? Ele é o príncipe da paz. Esse vai ser, no complemento de tudo que é dito aqui, de fato, a paz de Deus trazida à terra na pessoa do Senhor Jesus, e de quebra ali o lugar que nós ocuparemos nesse momento redentor da história humana. Que fantástico vai ser isso. E em quarto lugar, o que Isaías ainda diz, depois que ele termina de descrever os títulos, né, ele começa a falar sobre esse reino, né, que há de vir. Então, nós estamos falando do advento do Filho, mas você já percebeu que o Filho é rei, né? Ele é um menino recém-nascido, porque o Verbo encarnou, né? E ele tomou de forma assim humilhante para Deus, né, toda a experiência humana, desde o nascimento humano até a morte. Então toda a vida humana ele seguiu, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, ele passou. Mas ele não é só isso, né? O que mais ele é? Isaías: do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então aquilo que nós lemos, acabamos de ler aqui no Apocalipse de João, né, que ele nos fez para Deus, então Filho, né, Jesus fez de nós para Deus reis e sacerdotes para exercermos um reino vindouro junto com ele sobre a terra, né, um reino chamado pacífico, né, afinal ele é chamado ali o príncipe da paz. Aqui nós temos, gente, me veio à mente colocar nesse ponto aqui o testemunho de alguém muito interessante ali no Antigo Testamento, né, que vocês não imaginam quem seja, talvez alguém mais atento aí já leu ali, né? Nabucodonosor, essa figura intrigante ali do Antigo Testamento. Ele divide amor e ódio, né? A gente a princípio tem não temos sentimentos bons em relação a Nabucodonosor, mas a hora que a gente chega até o final da história, essa circunstância muda, né? E no capítulo 4 é o testemunho final, vamos dizer assim, que é o testamento de Nabucodonosor. Ele que no começo do livro lá era aquele rei extremamente orgulhoso, né, que se achava mais do que Deus, né? Então ele tem aquele sonho acerca da estátua, né? Ele rejeita a mensagem de Deus ali, que era de uma sucessão, que era uma degradação dos reinos humanos até que viesse o reino de Deus à terra. A resposta dele no capítulo 3 é de que não, o reino dele perdurará. Ele faz aquela imagem de ouro lá e ele exige adoração para ele próprio. Olha que empáfia, né, desse rei. E passado aquilo, né, ele tem aquela experiência de enfrentamento ali com os servos de Deus ali, e acaba no seu orgulho mandando executá-los na fornalha de fogo, e ali ele vê os jovens ali
perfeitos em meio ao fogo, junto com uma quarta figura ali, né, dentro do fogo, e ele fala, e essa pessoa que eu vejo lá dentro é semelhante a um filho dos deuses, né? Então ele viu uma figura humana que ele descreveu dessa forma. Quem que será que era essa figura, né? Então fica aí para você, né? Mas isso causou tal impressão a ele, né? E depois os rapazes saíram de lá de dentro do fogo, eles entraram no fogo falando assim, ó, pode nos jogar lá dentro, o Senhor vai nos salvar de lá. Se ele não quiser salvar também, nós de qualquer maneira nós não vamos te adorar, porque você não é Deus, né? Então quem será que Nabucodonosor viu lá dentro das chamas? Então aqui é uma pista de mais uma circunstância especial do Filho de Deus antes da sua encarnação se manifestando no Antigo Testamento. Né? Então os rapazes saem de lá e Nabucodonosor adora a Deus ali no capítulo 3, né? No capítulo 2, melhor dizendo. No capítulo 3 ele tem um sonho lá de uma estátua, ou melhor, isso no 3, aí no 4 ele tem mais uma chance de Deus, né? Deus de novo mostra para ele que só Deus é Deus, né? E ele é meramente um rei humano, é meramente uma peça dentro do plano de Deus. E aí então vem aquela história daquela árvore lá e da loucura de Nabucodonosor, né? Deus dá um último aviso para ele não se engrandecer mais acima de Deus. E sabe como são os homens, né, que ocupam lugar de poder, né? Sobretudo alguém como esse aí. Ele rapidamente se esquece daquilo e ele olha ao seu redor e fala assim, tudo isso eu alcancei graças à minha grandeza, né? No mesmo instante ele é tomado de loucura, né? Deus havia avisado isso para ele, né? E depois disso tudo passa e ele reconhece a grandeza de Deus. Então no capítulo 4 ele está fazendo a sua confissão aqui, né? Vamos chamar isso aqui da confissão de fé de Nabucodonosor. Essa sim é a definitiva, né? Então vamos ler aí, versículos de 1 a 3. Então ele quer contar para nós o que foi que aconteceu. Então eu dei um resumo rápido aqui, coloquei o início e fui para o final do capítulo. No meio do texto aí que eu vou pular, está essa história da loucura de Nabucodonosor, da sua humilhação. Então ele diz, né, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Engraçado ele falar isso, né? Depois de tudo que ele fez contra Deus, e no final ele reconhecendo, olha, Deus foi bom comigo, né? Ele é o Altíssimo, grandes sinais ele fez, e ele continua, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempiterno. Olha, Nabucodonosor foi quebrado, né? Porque quando nós conhecemos ele achava que o reino dele era um reino que não ia acabar, né? Então ele tinha a megalomania de pensar assim, olha, meu reino vai durar para sempre, né? Eu posso até morrer, mas meu filho vai herdar essa grandiosidade aqui. Ele achava que ele tinha trazido já a paz na terra, como tantos aí já pensaram ao longo da história, né? Mas o reino de Deus não. Então ele entende assim, olha, o meu reino não é eterno, o reino de Deus é um reino sempiterno. E o seu domínio de geração em geração. Então Deus está sempre reinando, ainda que estava naquele momento ali se sucedendo reinos ímpios, um destruindo o outro, como era a história no tempo de Nabucodonosor e até hoje, né? Verso 34, o que Nabucodonosor diz lá no final? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ao fim de quais dias? Depois que ele foi curado da loucura dele, né? Qual que foi o resultado? Depois que Deus teve misericórdia dele mais uma vez e trouxe ele ao seu juízo, o que foi que ele fez? Então no capítulo lá no início ele já falou, mostrou que ele pensava diferente sobre Deus agora, né? Mas vamos ver o que ele fala na conclusão. Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. O que disse Isaías? Do aumento desse principado e paz não haverá fim. Então ali nós temos uma paz momentânea na vida de Nabucodonosor, né? É a última fala dele no livro. Isso pode ser compreendido, então,
sempre que qualquer ser humano ao longo da história se aproxima de Jesus, ele tem um flash da paz de Deus na sua vida, ainda que ele viva no mundo caído, mas o profeta quer ir além dessa paz e mostrar a paz escatológica, a paz vindoura, essa a qual Nabucodonosor se reporta aqui. Então, o maior rei ali, vamos dizer assim, da antiguidade, reconheceu que do principado e da paz do reino de Deus não haveria fim. Quem é o menino na manjedoura? É esse Deus aqui para o qual o Nabucodonosor chamou de Altíssimo e glorificou. Então, o menino na manjedoura é o Altíssimo. Em quarto lugar, do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, um complemento ali. Então, o que tem a ver esse trono de Davi? Então, é um acréscimo à profecia com relação a uma particularidade. Então, esse reino ele vem dentro das promessas de Deus, dentro de uma linha redentora que Deus vem traçando desde lá do Éden e vai levar até o final da história da redenção. E nós temos ali o anúncio do anjo no Evangelho para Maria, Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O mesmo reconhecimento que Nabucodonosor fez acerca de Deus, certo? Ou até do filho que ele viu dentro da fornalha. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, quem é o menino? Ele é o filho que se nos deu. Ele é o filho de Deus e ele é o filho de Davi. E nós já temos uma referência de trono, Que trono é esse, afinal de contas? Então, há uma tendência muito grande no sentido de espiritualizar e dizer que o lugar de Deus na história é um tipo de trono imaginário, um trono simbólico, espiritual, no sentido assim enfraquecido, quando diz que algo é espiritual, no sentido de dizer que na verdade isso aí não representa coisa nenhuma, Mas não, o que o anjo anuncia para Maria aqui é que o reino de Deus sobre esse mundo vai ser um reino material, Ou seja, por que o filho nasceu? Porque ele haverá de reinar sobre o trono de Davi, seu pai, Ele tem o direito terreno, não só o direito eterno, mas o direito terreno de estabelecer esse centro de autoridade sobre o mundo. E aí o anjo continua, verso 33, reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então isso aqui a gente sabe e reconhece sobre o conteúdo completo da revelação de Deus, de Jesus reinando de Israel sobre a capital prometida ali, da terra prometida, trazendo paz dali sobre todo o mundo. Então, esse é o menino na manjedoura. Não é um menino que requer cuidados humanos. Ele teve o cuidado dos pais ali, mas você percebe como está longe disso? Ele é quem vem cuidar da humanidade. Ele é quem vem transformar todos os nossos conceitos. Ele não se empresta para a gente fazer dele o que quiser, Então, vamos ajustar o nosso Natal ao Natal das Escrituras. Sobre o trono de Davi e no seu reino. Essa precisão de Isaías encontrada aqui no anúncio do anjo a Maria, em Lucas 1, 32, 33. Em lugar caminhando para o fim, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Juízo e justiça. Então nós voltamos aqui mais uma vez para finalizar a visão escatológica, ou seja, o que está por vir ainda no plano da redenção. Nós sabemos que Jesus veio, nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados na cruz, ressuscitou e retornou ao Pai. Mas a história terminou?
Obviamente que não, né? Boa parte dessa profecia aí, nós ainda estamos aguardando, né? Nós estamos aguardando esse reino prometido, esse reino de paz, de justiça, né? Que não pode ser espiritualizado na igreja, né? Ou em qualquer experiência, por melhor fase que a humanidade já tenha experimentado, né? Basta olhar para o nosso presente, né? Você acha que isso está materializado em qualquer canto do mundo dos nossos dias? Então, convém olhar para o futuro e aguardar o cumprimento dessa profecia tal qual ela é. Então, no futuro, né, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça. O que foi revelado a João, Apocalipse 19, 1 a 2. E depois destas coisas, vi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então João está vendo isso aqui no futuro, né? Alguém pode dizer, como diz, né? Então era o futuro de João, mas é passado nosso, né? Nós não achamos assim, né? Porque ainda o cumprimento dessas coisas, elas são notórias, né? E elas são de mudança profunda no mundo. Isso jamais aconteceu, né? E o que é esse louvor no céu? Está cantando que a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Por quê? Versículo 2 ele responde: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois vingou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui cabe uma explicação, já que a gente está recortando algumas partes de Apocalipse. Essa personagem aí, que é chamada essa prostituta, né, no livro de Apocalipse, é o que nós entendemos como uma mistura, né, um governo humano ali vindouro que vai estar muito enlaçado com religião. Ele vai num sentido assim, misturar-se à religião, e depois ele vai tomar o próprio lugar das religiões. Haja visto que no meio do Apocalipse ali, Satanás manifesta-se e requer a adoração da humanidade, e a humanidade o adora, né? Coisa assustadora, né? Isso nunca aconteceu na história, né? Então, por isso o nosso entendimento de que Apocalipse, né, 19 está no futuro, e ele então aqui está dizendo que isso foi vencido de forma definitiva. E quem foi que operou essa vitória? O Senhor Deus, derramando o seu juízo do céu, juízo esse cujo ápice é o retorno do Filho, né, no seu retorno majestoso, não mais como um bebê na manjedoura, mas como aquele filho que aquele dia nos nasceu, né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ele há de retornar do céu para onde ele foi, como a própria promessa em Atos é revelada pelos anjos, né? Vocês estão olhando para esse que sobe para o céu, vocês vão ver ele descer, né? Só que dessa vez em glória, com todo o poder de Deus, para fazer o quê? Para afirmar e fortificar o seu reino com juízo e com justiça. Isso não está na mão de qualquer homem, está na mão do Filho de Deus, né? O menino que nos nasceu, o Filho que se nos deu. Então, finalizando, chegando aqui à nossa conclusão. Palavras finais de Isaías, capítulo 9, ali, versículo 7. O que ele finaliza dizendo? Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, fará tudo isso ponto a ponto que nós tentamos vir mostrando aqui dentro da palavra de Deus. Então,
esse momento da história não se presta a qualquer interpretação, a qualquer uso que a cultura humana achar conveniente, né? Um menino, uma figura, né, ali de fragilidade, né, de cuidado, nada disso, gente. Então esse é um momento glorioso da história humana, né, e também da promessa redentora de Deus, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E vamos fechar então com a fala de Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai Santo Eterno Deus, muito obrigado por podermos, em mais essa ocasião natalícia, refletir sobre o significado do advento do teu Filho ao nosso mundo, nascendo na nossa carne para tomar o nosso lugar na cruz e nos comprar a redenção, a salvação eterna e nos dar graciosamente conforme o teu plano. Em nome dele nós oramos, agradecidos, em seu nome, amém.